Hoje o tema da palavra é nada mais além da graça. Está aí na sua revista, nada mais além da graça. Amém, queridos? Hoje é um dia de ceia, né? Hoje é um dia especial. Hoje é um dia que nós nos reunimos para lembrar do Senhor Jesus. Diga amém. Porque Ele fala para fazer isso em memória dEle. Então nós vamos hoje tomar ceia no final do culto. Queria desafiar os servos aí para que coordenasse os irmãos para vir sentar. Tem muitas vagas aqui no meio. Então quem está em pé lá atrás pode sentar aqui, tem vaga. E hoje é um dia apropriado para nós lembrarmos da obra consumada da cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Para nós lembrarmos da graça de Deus. Porque é um dia apropriado para nós revisitarmos alguns conceitos fundamentais a respeito da graça de Deus. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. Amém, meus irmãos? Eu sei que a maioria de nós aqui já está, bem acostumado, ou bem versado, bem fundamentado a respeito desses fundamentos da graça. Mas de vez em quando é importante a gente visitar algum desses conceitos básicos, especialmente porque nós relacionamos com pessoas lá fora, muitas vezes ouvimos ministrações que não estão em linha com essa verdade da graça. Então é importante que nós possamos ter revelação a cada dia mais a respeito do Evangelho da graça de Deus, a respeito da obra consumada da cruz do Calvário, porque o preço já foi pago. Amém, meus irmãos? Você pode pegar aí o seu cálice, quem está com a ceia na mão aí, pega ele, levanta ele aí, olha para ele e fala assim: tudo está pago, o preço já foi pago, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já pagou todo o preço. Amém, queridos? Mas nós sabemos que muitas vezes nós somos acusados, nos fazem acusações a respeito do Evangelho da Graça. Nós somos uma igreja, a Igreja Videira, na pessoa do pastor Luiz, é conhecido já nacionalmente como um pregador da graça de Deus. Mas por causa disso, ele também levanta-se contra ele muitos acusadores, e fazem acusações a respeito dessa graça maravilhosa. Normalmente pregadores legalistas e judaizantes, eles fazem críticas a respeito da graça. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito de alguns fundamentos dessa verdade, que é a graça de Deus. E a primeira delas, que a graça não é uma doutrina, mas a graça é uma pessoa. Quando nós falamos de graça, do Evangelho da Graça, não estamos falando apenas de uma corrente doutrinária, mas nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus é a graça de Deus revelada, porque a graça não é uma doutrina, não é apenas um ensinamento ou uma corrente teológica, não é um assunto que deve ser ensinado dentro do cristianismo. Não, a graça, ele é a própria pessoa do Senhor Jesus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 14, o que a Bíblia diz? Olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Amém, meus irmãos? Então Jesus, ele veio habitar entre nós. Ele é o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Aí lá no versículo 17 aí de João, capítulo 1, o texto continua dizendo: olha, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei, ela foi dada, como se faz com uma coisa, você dá algo para alguém, mas a graça, ela não foi dada, a graça, ela veio, porque a graça, ela é uma pessoa não é dada, uma pessoa vem. Então a graça, ela é a própria pessoa do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, só que a graça e a verdade, elas vieram por meio, elas não vieram com Jesus Cristo. Jesus Cristo não trouxe a graça numa sacola, não, a graça veio por meio dele, porque ele é a graça. E a graça é uma pessoa. Esse é o primeiro fundamento
que a graça não é uma doutrina, não é um ensinamento, mas a graça é a pessoa do próprio Cristo, amém, meus irmãos? Jesus, ele veio. A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram com uma pessoa, porque uma pessoa ela vem, uma pessoa não é dada. Então fala comigo, Jesus Cristo veio, amém? Ele veio, era o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Essa é a primeira verdade que eu quero que você, guarde nessa noite. A segunda verdade é que a lei, ela foi dada para pecadores, não para justos. Porque a lei, ela foi dirigida aos pecadores, ou seja, aqueles que não receberam a Cristo, a sua salvação, não receberam a salvação e a justiça de Deus. Então a lei não é para o justo. Nós somos justiça de Cristo, amém, meus irmãos? Nós somos justiça. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 8, o que diz a palavra de Deus? Sabemos, porém, que a lei é boa. Fala comigo, a lei é boa. Amém? A lei não é má, a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga, ou que não se escreve, ou que não se cria lei para quem é justo. Então a primeira coisa é isso, a lei não foi dada para quem é justo, mas a lei, ela é promulgada para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, patricidas, matricidas. Ele continua com a lista aí de muitos pecadores, e nenhum dessa lista está você, porque você não é mais um pecador, você agora é filho, você foi justificado, amém, meus irmãos? Pode dizer um amém com mais convicção? Você é justo, logo a lei não se aplica mais para você. Então Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, e dizendo que antes, quando ele era ainda um fundamentalista religioso, quando ele era um fariseu, ele era um blasfemador, ignorante, incrédulo, por isso que andava na lei. E quando ele persistia em querer viver debaixo dessas ordenanças, dessa lei, era como se ele fosse um blasfemador. Por quê? Porque ele pecava, porque ele quebrava a lei, porque a Bíblia diz que por meio da lei ninguém é justificado, nenhum sequer. Então quando você não deseja receber revelação, quando você não deseja receber a graça de Deus, aquilo que lhe foi dado por meio de Jesus, quando você não acredita na salvação pela graça, quando você tenta ainda viver uma vida debaixo dos fundamentos da lei, com base na troca, no merecimento, na verdade você está sendo um blasfemador, você está sendo um ignorante e incrédulo, porque não está crendo na graça que foi te dada por meio de Jesus Cristo. Você ainda está crendo que você pode ainda agradar a Deus com base no seu esforço próprio, com base na sua própria obediência. Mas a Bíblia diz que isso, a lei, ela é dada para quem é blasfemo, para quem é pecador. Então, nós não vivemos mais debaixo desse sistema da lei, amém, meus irmãos? Então, entenda uma coisa, Jesus Cristo não precisa que você guarde a lei para poder abençoá-lo. A bênção não é mais baseada no quanto você se comportou, no quanto você fez o correto. Uai, pastor, então eu devo fazer o errado? Fala comigo, não é mais pelo que você faz ou deixa de fazer, mas agora é a questão de você ser ou não filho de Deus, porque todos quanto receberam, tiveram agora o poder de serem feitos filhos, e o relacionamento do filho agora é diferente, amém, meus irmãos? Você não vive mais debaixo da lei, você não vive mais baseado no merecimento. Olha que interessante que Jesus, a maioria das pessoas que ele abençoou ali nos evangelhos, eram pessoas que não guardavam a lei. Lembra lá daquela mulher lá no poço de João capítulo 4? Aquela mulher era samaritana, nem fazia parte da aliança, mas ela foi a primeira a ter revelação que Jesus era o Filho de Deus. Foi a primeira pessoa para quem ele se revelou, que ele disse, eu sou, esse que fala contigo, eu sou. Quando ela entrou no assunto do Messias ali, que havia de vir, ele se revelou para ela, eu sou, esse que fala contigo, esse é o Messias enviado. Então o Senhor se revelou para quem não obedecia à lei. Lembra daquele centurião, que tinha um servo que estava doente, que foi lá pedir oração para Jesus, e Jesus disse que ia ter com ele, ia com ele, falou, não Senhor, eu não sou digno que vá na minha casa, mas eu sou sujeito a autoridades, eu sei que se o Senhor disser, se o Senhor liberar a palavra, assim vai ser feito. E Jesus disse, o que Jesus disse para ele?
não achei fé em todo Israel. Seja feito conforme a sua fé. E a Bíblia diz que desde aquele momento o servo dele foi curado. Mas por outro lado, nós percebemos que ali os fariseus, os escribas, que era quem estava debaixo da lei, nenhum deles recebeu o favor da parte de Deus. Pelo contrário, foram severamente repreendidos. Por quê? Porque queriam servir a Deus com base na hipocrisia. Queriam merecer a bênção, mas não mereceram. Lembra da mulher adúltera, Zaqueu? Zaqueu era considerado como um traidor, porque era alguém que cobrava imposto, e era conhecido por todo mundo como corrupto. Ou seja, era alguém que sabia que não merecia coisa alguma, mas Jesus foi ter com ele na casa dele, e naquele dia houve salvação, amém, meus irmãos? Por quê, queridos? Porque a lei não é para nós mais, a lei é para pecadores. Uma vez que você foi salvo, que você nasceu de novo, agora mudou a forma de você relacionar com Deus. Não é mais pelo merecimento, mas é pelo favor imerecido. Favor imerecido. Graça é favor imerecido, amém? Essa é outra verdade, que a lei não foi dada mais para nós, mas a lei foi dada para pecadores. Agora a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há sobre eles nenhuma condenação. Está lá em Romanos 8:1, amém? Mas vamos avançar. Outra verdade, com relação à nossa salvação. Qual que é a natureza da nossa salvação? A salvação é um dom, é um presente, ela não é conquistada. A salvação não é conquistada, a salvação ela é recebida como um presente. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, o que a palavra de Deus diz? Olha, porque pela graça sois salvos. Fala comigo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. Fala comigo, é dom de Deus. Toda vez que você lê na sua Bíblia essa palavrinha dom, é dom de Deus. Dom significa presente. Fala comigo, dom significa presente. Ou seja, a salvação foi te dada como um presente. Não é porque você mereceu, não é porque você comprou, foi te dado como presente. E a Bíblia diz mais, não de obras, não de comportamento, para que ninguém se glorie. Então é pela graça, mediante a fé, é presente. Amém, meus irmãos? Então, como é que nós somos salvos? Fala comigo. Pela graça, mediante a fé. Então nós somos salvos quando nós cremos e recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Lá em Atos capítulo 16, no versículo 31, diz assim a palavra de Deus: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então a forma de ser salvo é pela fé, crê no Senhor. Porque muitas vezes, acredite, quando nós éramos lá do mundo, quando você não tinha experiência com Deus ainda, na sua cabeça você pensava que para ir para o céu tinha que se comportar, sim ou não? Você tinha que fazer por onde? Não era assim que a gente fazia, pensava? Eu tenho que me comportar, eu tenho que fazer o que é certo, para que se Deus quiser eu ir para o céu. Era assim que a gente pensava. Mas uma vez que você nasceu de novo, que o Evangelho veio, que a luz do Evangelho trouxe luz para você, você entendeu que não há nada que você possa fazer para ser salvo. A única coisa é crer na obra consumada da cruz, amém? Crer que Ele morreu por você, porque a Bíblia diz lá em João 3,16, que Deus amou você de tal maneira, que Ele deu o seu Filho, né? Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é para todo aquele que nele crê. Não é para todo aquele que se comportar, não é para todo aquele que merecer, não. Na verdade nós merecíamos era o inferno, mas a graça, o favor imerecido nos alcançou. Por isso que lá em Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então cabe a nós apenas receber o presente. Amém, queridos? Então quando nós recebemos a Cristo, nós somos imediatamente salvos, purificados, transformados. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E agora nós fazemos parte da família. Porque lá em João capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Quantos creem aqui? Quantos o receberam? Então você é filho, amém, meus irmãos? Porque quando nós recebemos Cristo em nossa vida, nós deixamos de ser pecadores e nos tornamos santos, justos. Essa é outra verdade que você tem que entender. Uma vez que você está em Cristo, você não é apenas um pecador perdoado. Você agora é nova criatura. Você agora é santo, justificado. O diabo, ele tenta de todas as formas colocar você debaixo de acusação. Quer te acusar, quer te falar que você não é filho de Deus, é nada, que você ainda é pecador, mas a verdade da palavra é que se você está em Cristo, você é nova criatura, amém, meus irmãos? Eu não disse, que nós deixamos de pecar, eventualmente você ainda peca, acredite, você ainda peca, mas agora a sua natureza não é mais de um pecador, sua natureza agora é de filho de Deus, e quando você peca, rapidamente você quer consertar, rapidamente você fica incomodado, você quer consertar com Deus, porque no seu coração agora há um desejo ardente de agradar a Deus, sim ou não? Você quer agradar a Deus, faz parte da sua natureza, e quando você por algum motivo escorrega, por algum motivo você tropeça, você fica mal, e por que você fica mal? Porque agora a sua natureza é outra, sua natureza não é mais do pecador, sua natureza agora é de filho, amém? Aleluia por isso, meus irmãos. Então esse é outro ponto importante, a respeito dessa verdade da graça de Deus, é que a salvação ela é recebida pela graça. E por quanto tempo você recebeu essa salvação? Qual que é o prazo de validade dessa salvação? Um mês? Um ano? Até o próximo pecado? Fala mais alto aí. Eternamente, amém, meus irmãos? Outra verdade da palavra de Deus, outra verdade dessa graça maravilhosa, que a salvação é eterna. Eu sei que muitos irmãos ficam constrangidos na hora de defender essa verdade, principalmente se você tem alguns irmãos, alguns parentes, alguns colegas que são crentes de outras denominações, que não creem nessa mesma verdade, você fica meio receoso de falar que você é salvo eternamente. Mas eu quero te dizer, meu irmão, você é salvo eternamente. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Já diminuiu os amém. Porque tudo que precisava ser feito, já foi feito na cruz do Calvário. Já foi feito na cruz. Então, pastor, quanto tempo dura a nossa salvação? Então, a salvação que o Filho de Deus nos proporcionou na cruz é eterna. Fala comigo, eu sou salvo eternamente. Porque o sangue de Jesus é eterno, e o valor da sua obra na cruz do Calvário é eterno, não tem prazo de validade, amém, meus irmãos? Essa é uma verdade, e você não pode duvidar disso, porque quando você duvida disso, a primeira coisa que vai embora é a paz. O diabo tenta roubar a sua paz, mas você pode descansar no Senhor, você pode descansar nele, porque a obra que ele fez é completa. Lá em Hebreus capítulo 5, no versículo 8, Hebreus 5, 8, diz assim, olha, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação momentânea. É isso que está escrito aqui? Quando eu ler errado, você me corrige na hora. Não, pastor, não está momentâneo ali não, está salvação eterna. Salvação eterna, amém, meus irmãos? Para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, amém, meus irmãos? Então, olha, o que quer dizer isso? Significa que a nossa salvação, ela não dura apenas até o próximo pecado. Porque se a salvação dependesse do que nós fazemos, nós estávamos enrolados. Da mesma forma que você foi salvo, não pelo que você fez ou que deixou de fazer, mas você foi salvo pela graça mediante a fé, a conservação da sua salvação é o mesmo critério, é pela graça mediante a fé, não é de obras. Esse é um ponto que
praticamente 100% das igrejas que se diz evangélicas creem que a salvação é pela graça mediante a fé. Você não vai ver nenhum crente que se diz evangélico pregando que você vai ser salvo quando você dá cesta básica para o necessitado, que você vai ser salvo quando você faz boas ações, quando você pratica caridade. Crente nenhum você vai ouvir falar disso, sim ou não? Então, se eu não conquisto a minha salvação por obras, não faz sentido manter a minha salvação por obras, porque esse é o engano de muitos irmãos. Eles acham, tudo bem, para ser salvo é pela graça, mediante a fé, não vem, é presente de Deus, não é de mim mesmo, não é por obras. Mas agora, uma vez que você foi salvo, meu irmão, se vira para manter. Misericórdia. Porque se dependesse de nós, se para manter a salvação dependesse de nós, aí sim, estava enrolado. Aí você não conseguiria aguentar nada. Ia virar um inferno, fica aquela brincadeira, que já brincou aquela brincadeira de vivo, morto. Estou vivo, morto, vivo, morto. Tem irmãos que ele fica brincando assim, estou salvo, perdi a salvação. Estou salvo, pequei, perdi a salvação. Arrependi, agora estou salvo. Não funciona assim, amém, meus irmãos? Você foi salvo eternamente. Por quê? Porque a obra da salvação não depende de você. Depende exclusivamente do Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. E a obra dele é completa. O texto de Hebreus, versículo 9 aqui, diz que ele se tornou, autor da salvação, fala comigo, eterna. Salvação eterna. Então tem essa certeza no seu coração. Hoje você vai ceiar, e nós ceiamos para lembrar dessas verdades. Que nós somos salvos, que nós somos filhos, que nós temos paz com Deus. Você não tem que viver uma vida atemorizada, preocupado, debaixo de angústia, debaixo de preocupação. Não, você tem paz com Deus, porque você é filho amado. Não significa que você não tem luta, que você não passa por tribulações, mas mesmo no meio das tribulações, lembra, eu sou filho amado, eu tenho um pai que me ama. E como diz aquela música, se tudo acabar, ainda assim, estou salvo, vou morar no céu. Se tudo der errado, fique em paz, você vai morar no céu. Temer por quê? Qual que é a música lá, Temer por quê? Não precisa temer, meu irmão. O pastor é péssimo em música, não vou nem arriscar. Não vai dar certo. Mas lembra disso. A sua fé está ancorada em Cristo. E essa âncora, ela é inabalável. Você pode ter paz, amém, meus irmãos? Porque a obra dele foi perfeita. A Bíblia diz lá em Hebreus que foi realizada de uma vez por todas. Já está completa. Então nós só poderíamos perder a nossa salvação se por acaso Jesus cancelasse a obra. Se ele cancelasse, desse um Ctrl Z lá, desfizesse, é possível? Não, não é possível desfazer, tudo já está feito, tetelestai, tudo está consumado, amém, meus irmãos? Então fique em paz, fique em paz, fique em paz, porque há quem diga, que se nós recebemos a salvação pela graça, tudo bem, cremos nisso, mas cuidado, agora você tem que se esforçar para manter. Mas isso não faz sentido. Se você não foi capaz de conquistar, imagina de manter. Desiste, meu irmão. Não dá. Impossível. Apenas creia. Pela graça mediante a fé. Apenas creia. Uma vez salvo, salvo eternamente. Amém, meus irmãos? Não depende das suas obras. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. Apenas creia na obra consumada. Porque é um absurdo, Se a salvação depende de uma obra perfeita, que já foi realizada pelo único que foi capaz, que é Cristo, como é que agora vai colocar essa responsabilidade nos nossos ombros? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido, amém, queridos? Ah, pastor, então quer dizer que aí é outra acusação que fazem. Ah, então quer dizer que está liberado para pecar? Fala mais alto aí. Misericórdia. Até porque nós estamos falando agora de filhos.
Filhos que nasceram de novo, que têm uma nova natureza. Pecado não faz mais parte da sua vida, meu irmão. Pecado agora é acidente. É acidente, você não vive acordando, agora eu vou pecar, hoje eu vou aprontar todas, me segura. Quem acorda assim? Rodrigo? Amanheceu hoje eu vou aprontar todas. Quem de vocês acorda com esse pensamento? Não! No seu coração, pelo contrário, no seu coração agora quer agradar a Deus. Você quer fazer a vontade dEle. E por quê? Porque agora você é nova criatura. Não estamos falando para incrédulo. Para o incrédulo é a lei. Não faça isso, é errado, é pecado, ou se fizer vai dar cadeia. Isso é para o incrédulo. Para nós não. Nós somos de outra natureza agora. Nós somos cidadãos do céu. Nosso coração agora está as coisas do céu, amém, meu amado? Porque Cristo já cumpriu toda a lei. O cumprimento da lei é Cristo, amém? Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 17, o que a Bíblia diz? Olha, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Pelo contrário, né? Eu vim para cumprir. Ele veio para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E ele veio para cumprir. Então a pergunta é, a lei foi abolida, revogada? Diga comigo, não. Mas Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu. Por isso que a Bíblia diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Porque havia uma maldição. Lá em Deuteronômio capítulo 28, tem uma série de leis lá, e uma série de situações, se você descumprisse, você seria amaldiçoado. Mas a Bíblia fala que ele nos resgatou da maldição da lei, porque nós quebramos a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei. Então, por natureza, a Bíblia fala que nós éramos filhos da ira. Estávamos debaixo de maldição. Mas ele cumpriu a lei no meu e no seu lugar. E ele nos resgatou da maldição da lei. Porque ele mesmo fez maldição em nosso lugar. E uma vez que ele nos resgatou da maldição da lei, ele nos colocou junto com ele na posição de quem cumpriu a lei. Então nós cumprimos a lei em Cristo. E uma vez que você está em Cristo, todas as bênçãos que eram prometidas para quem cumpria a lei, agora está sobre você. Porque a Bíblia diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Ele não nos resgatou da bênção. Então o que significa? Que você está condenado a ser abençoado. Você pode até tentar fugir. Você pode até tentar ser incrédulo, mas é inevitável, você vai ser abençoado. Você está debaixo do favor de Deus. Graça sobre graça está sobre a sua vida, meu irmão. Porque Cristo já cumpriu no seu lugar, diga amém. Então a lei já passou para nós, ela está obsoleta. Lá em Hebreus 10, Hebreus capítulo 8, versículo 10, perdão. Projeta para mim Hebreus 8, 10. O que diz lá, olha? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Esta aqui é uma citação lá de Jeremias 31. Diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Olha que maravilha o versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, ou seja, nova, antiquado é algo que se tornou obsoleto, que não serve mais, que não se aplica mais. Quantos tem um celular aí? Pega ele aí, na sua mão. Pode pegar ele aí agora. Isso aqui é a atualidade dos telefones, mas agora, quem lembra daquela época que você ia para a fila do orelhão? Ligar. E aquela pessoa que estava lá falando, não terminava nunca, você ficava nervoso. Bora aí logo, anda logo. É minha vez.
perto do seu celular, do seu iPhone, do seu Android, o orelhão se tornou antiquado, obsoleto, não serve mais. Hoje nem mesmo telefone em casa. Quem tem telefone em casa ainda, um aparelho em casa? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Sei que você é das antigas, mas tem um telefone em casa ainda, a minoria. A maioria não tem nem telefone em casa mais. Celular agora faz tudo. É o telemóvel. Isso significa que o orelhão ficou antiquado, obsoleto. Tem uma coisa muito melhor agora, amém? Que é um celular. Então é disso que ele está falando. Quando veio a nova aliança que o Senhor está firmando com a casa de Israel, é muito melhor do que a antiga aliança. Nem se compara. Porque nessa nova aliança, ele diz: pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, obsoleta a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O orelhão já desapareceu, né? Você nem vê na rua mais, né? Dificilmente você vai ver alguma carcaça de orelhão por aí. E se brincar, pastor Aldo, se for lá, nem vai funcionar mais. Porque onde vai comprar cartão? Onde vai comprar ficha? Ficou antiquado, está desaparecendo. Pastor André, que vende tudo, vende até passarinho voando, ainda consegue comprar cartão de orelhão? Se de um prazo para pesquisar e ligar para os fornecedores dele. Por quê? Porque está antiquado. Está desaparecendo. Assim é as duas alianças. A nova aliança tornou antiquada a primeira. Você não tem mais que viver baseado no obsoleto da antiga aliança. Viva o novo de Deus para você, meu irmão. Viva na nova aliança. Olha, não podemos tentar guardar a lei para os nossos esforços próprios, pois nunca vamos conseguir. Mas nós guardamos quando nós reconhecemos que Cristo, o homem perfeito, que Ele veio e cumpriu ela perfeitamente. E esse Cristo hoje, Ele é o autor e consumador da obra perfeita da cruz. A salvação para cumprir. Jesus ele estava explicando quão elevados são os mandamentos e como os fariseus, eles rebaixavam ali esses critérios para os padrões humanos, porque a justiça dos fariseus não passava da justiça própria, ou seja, era uma justiça baseada nas próprias obras. Só que isso produzia mentira, porque ninguém era capaz de cumprir, era apenas algo formal. Como Jesus falou para ele: vocês não passam de sepulcros caiados. Ou seja, exteriormente parece bonitinho, parece que está cumprindo. Meu irmão, mas de verdade lá no coração só há podridão. Nós não precisamos viver mais nessa hipocrisia diante de Deus, amém, querido? Você pode estar livre diante do Senhor. Hoje, quando ceiar, eu lembro que antigamente, pastor Paulo, você ia ceiar nas igrejas, irmão, era um momento de velório. Era fúnebre, um negócio terrível, porque agora o pastor falava: agora pega aí o cálice, o pão, e examine, pois, o homem a si mesmo. Aí eu começava a tremer. Aí alguns irmãos, que era mais espiritual, quando o diácono passava, ele: não, hoje não, hoje não. Não era assim? Mas o que recebia, se esse fosse o critério, aquele que estava recebendo e dizendo que hoje sim, era um hipócrita. Porque quem não peca? Quem é apto, né, pastor? Quem é apto? Se esse for o critério, quem é digno? Então era essa hipocrisia que Jesus condenou nos fariseus. Mas agora não fazemos mais parte disso, amém, meus irmãos? Hoje você pode se achegar, a Bíblia fala, confiadamente diante do trono da graça, sabendo que a obra foi consumada. Então hoje, na hora da ceia, não é mais um momento de acusação, pelo contrário, é um momento de agradecimento. Senhor, muito obrigado, que o Senhor resgatou um pecador como eu, me trouxe lá do lixo, lá do monturo, e colocou na mesa do rei. Hoje você pode chegar sem titubear, amém, meus irmãos? Chega diante do trono da graça,
Porque Jesus, só Ele, que foi capaz de cumprir perfeitamente os mandamentos. Mas hoje nós estamos nele. Por isso que a Bíblia fala que hoje nós somos justiça de Deus, amém? Porque lá em 2 Coríntios 5:21, o que é que diz? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode falar isso com fé no seu coração? Eu sou justo, porque em Cristo eu fui feito justiça de Deus. Oh, meu irmão, que verdade maravilhosa. Hoje você pode se chegar diante de Deus, não mais baseado na sua obra, no que você fez, deixou de fazer, mas você pode chegar diante de Deus confiado no sangue do Cordeiro. Você está debaixo desse sangue. Você pode chegar diante dele confiadamente, crendo que ele é seu Pai, que te ama, que é poderoso para fazer na sua vida. Então você não precisa ter medo de pedir o milagre, de orar pelo milagre, de orar pela provisão, porque qual que é a estratégia do diabo? Na hora que você vai começar a orar por algo que você está precisando, vem a acusação: ah, mas você não está merecendo. Ah, muito bonito, agora você vai pedir a bênção de Deus, mas você não fez por onde? Você não cumpriu, você não orou o suficiente, você jejuou o suficiente, nem leu a Bíblia o suficiente. Como é que você quer a bênção? Não, hoje você pode chegar confiado não mais nessas coisas. Ler Bíblia é importante, diga amém. Ler o plano de leitura que nós estamos seguindo é importante, diga amém. Mas isso não é mais uma moeda de troca. Pelo contrário, isso é apenas o alimento para você crescer em fé, para você cada dia mais ter revelação da palavra. Mas o que te coloca diante de Deus é o sangue do Cordeiro, amém, meus irmãos? Vamos avançar. Na obediência, ela flui da graça. Porque outra pergunta que se faz é: a sua obediência torna você mais justo diante de Deus? Fala comigo, não. Como eu falei, já há no seu coração um desejo ardente de obedecer, de agradar a Deus. Mas acredite, sua obediência não torna você mais justo diante de Deus. E a sua falta de obediência faz você perder a salvação? Também não. Também não. O que diz lá Romanos capítulo 5:19? Porque como pela desobediência de um só homem. Qual que é esse homem? Fala comigo, Adão. Porque como pela culpa, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quando eu era novo convertido, Rodrigo, eu ficava grilado com Adão. Adão vai se ver comigo quando chegar lá no céu, irmão. Por culpa do miserável, é que a gente está nessa situação. Aí eu ficava pensando, isso é muito injusto. O que eu tenho a ver com ele? Quem manda ele comer aquela maçã lá, ué? Falo maçã, estou brincando, viu? O que eu tenho a ver com ele? Ele não... Para que foi comer aquilo? Por causa dele agora eu estou debaixo de condenação? Parece injusto, sim ou não? Pois é. Para nascer na natureza pecaminosa, por isso que a Bíblia fala que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas olha a outra verdade aqui. Então, você não teve que pecar para ser um pecador. Você não teve que cometer o primeiro pecado para estar debaixo de condenação. Pelo simples fato de você ter nascido, você herdou no DNA o pecado de Adão, a natureza de Adão. Eu sei, parece injusto, mas olha o que Deus fez também. Assim também, na mesma lógica, na mesma medida, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Assim, porque um só pecou, condenou você não pecou lá. Na verdade, você pecou e cometeu um monte de pecado, você já nasceu em pecado. Já nasceu com aquela natureza. Nem precisou cometer o primeiro pecado para estar fora, destituído da glória de Deus. Mas agora, da mesma forma, por meio da obediência de um só, de Cristo, não é a sua obediência. Consegue entender que não é o seu obediência? Não é o seu bom comportamento, mas é a dele, a obediência de um só. Muitos se tornarão justos. Por isso nós somos justos diante dele, amém, meus irmãos? Nós somos justos. Quero convidar você para ficar de pé, porque hoje nós estamos aqui nessa liberdade
para lembrar. Para lembrar, não vai dar tempo de falar de tudo. Já era previsto, não daria tempo. Mas lembra disso. Você é justo. Você é justo. E hoje essa justiça foi dada como um presente para você. Essa justiça foi liberada sobre você. Porque a vontade de Deus agora é que você apenas creia no Filho. Que você apenas creia. Que você creia naquele que Ele te enviou. Porque Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Lá em João capítulo 6, versículo 40, projeta para mim. João 6, 40. Lá diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crê, tenha vida eterna. E esse eu ressuscitarei no último dia. Então essa é a verdade. Vê o Filho, olha para o Filho, receba o Filho, amém, meus irmãos? Porque quando você está em Cristo, Romanos 8, versículo 1 diz que agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu errei, essa semana eu pequei, semana eu aprontei, fiz o que não devia, vi o que não devia olhar, pensei o que não devia pensar, falei o que não devia ter falado. Mas a verdade, meu irmão, não depende mais de você. Aquilo que você fez, deixou de fazer, porque se você está em Cristo, já não há nenhuma condenação para você. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora você é livre. Olha que verdade maravilhosa. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Fala comigo: perdoando todos os meus delitos. Ele perdoou você. Você está perdoado. E tem mais: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, ou seja, nós quebramos a lei. Estávamos em dívida, mas Ele cancelou. Tinha uma promissória contra você, porque você aprontou, mas Cristo na cruz do Calvário cancelou, pagou todo o preço. Você não está devendo mais. E essa ordenança, esse escrito de dívida nos era prejudicial, mas Ele removeu inteiramente e encravou na cruz. Por isso que hoje você pode pegar aí o seu pão, o seu cálice. Você pode fechar os seus olhos, meu irmão, em fé. E você pode respirar bem fundo e dizer: está consumado. O preço foi pago. Já não há nenhuma condenação. Você não precisa mais andar ansioso, preocupado, angustiado, como se estivesse devendo algo para Deus. Não! Hoje você pode ceiar livremente, debaixo da paz, debaixo do refrigério, porque você faz parte dessa nova aliança. Você não está mais debaixo da antiga. A antiga se tornou antiquada, obsoleta. Agora você está debaixo da nova e eterna aliança. E nessa aliança os seus pecados já foram perdoados. O Senhor já lançou ele no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais, mas Ele colocou no seu coração agora uma nova natureza. Uma nova natureza, natureza do céu. Porque a vida de Deus foi adicionada à sua vida. Porque Cristo veio para te dar vida, e a vida em abundância. Vida de verdade. Então hoje, ao comermos do pão, ao tomarmos do cálice, nós estamos experimentando dessa vida. Então hoje é o dia de ceia, dia de assentar confiadamente na mesa do Pai. Porque na mesa do Pai há fartura, há provisão, há o alimento, há cura. Pega aí o seu pão, levanta ele acima da sua cabeça. Fala comigo: este pão representa o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário em meu lugar. E ao comer desse pão,
eu me alimento dessa verdade. Eu recebo vida, vida abundante. E eu declaro que ao comer desse pão, eu recebo cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, porque este é o corpo de Cristo, o meu verdadeiro alimento. É o pão vivo que desceu do céu para ser o meu alimento, em nome de Jesus. Agora pega o cálice da nova aliança. Fala comigo, nova aliança. A antiga aliança se tornou obsoleta, ultrapassada e vai desaparecer. Mas eu estou debaixo da nova e eterna aliança. Fala comigo, este cálice é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz em meu favor. E por este sangue eu sou perdoado, completamente perdoado, justificado. E por este sangue eu tenho livre acesso ao trono da graça. Eu tenho comunhão com meu Pai, porque sobre mim já não há nenhuma condenação. Aleluia, aleluia. Agora você vai comer do pão e vai tomar do cálice, e por um momento você vai glorificar o Senhor. Você vai agradecê-lo por tudo isso que Ele tem feito na sua vida, por essa palavra, por essa revelação. Tome, coma do pão, tome do cálice.